Boa noite, queridos irmãos. Estamos começando o nosso momento maior, que é o momento de juntos ouvirmos o Evangelho de Jesus. Vamos procurando nos unir, elevando o nosso pensamento, unido aos mensageiros de Jesus. Vamos formando essa corrente de luz, essa corrente de vibrações benéficas para todos nós. Vamos agradecendo, Senhor, por esse momento sublime, que nós possamos cada vez mais aprender os teus ensinamentos, ouvir os teus ensinamentos, compreender e começar a praticar. Que a tua ajuda, o teu amparo nos fortaleça, nos ampare nessa caminhada. Nós te pedimos também, Senhor, por toda a nossa lista de pessoas necessitadas de preces, de vibrações, de amparo. Faltando o amparo material e o amparo espiritual. Faltando saúde, paz, harmonia. Que as nossas listas cheguem como luzes com esses nomes dessas pessoas e que voltem com fluidificação benéfica para todos eles. Nós te pedimos, Senhor, que o nosso grupo do SEC permaneça unido nessa caminhada de aprendizado, nessa caminhada em busca do teu amor, do teu amparo. Te agradecemos, Senhor, como sempre, mais essa oportunidade e te louvamos por tudo que temos. Que assim seja. E agora vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 8, terceiro parágrafo. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das experiências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho.
Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Muito boa noite, caríssimos irmãos. O Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre a riqueza e a miséria. Deus concedeu a riqueza e o poder a alguns e a miséria a outros, para provar cada um de uma maneira diferente, e bem se sabe que, muitas vezes, as provas são escolhidas pelos próprios espíritos e que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Tanto a pobreza como a riqueza são provas difíceis. A pobreza, a miséria, provoca a lamentação contra a providência divina, e a riqueza leva a todos os excessos. O rico dispõe de mais meios para fazer o certo e o bem, porém passa por mais tentações. Expõe-se a ser egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o ser humano for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir e maiores são os meios que dispõe para fazer o certo, como também o errado. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. A igualdade absoluta das riquezas é impossível, pois existe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Porém, o bem-estar é relativo e cada um pode gozá-lo, porque o bem-estar está no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. A sociedade deve velar pela educação moral dos seus membros, porque é a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de cortar-lhes as tentações perniciosas. Enfim, vemos que tanto a pobreza como a riqueza são provas dificílimas, dadas ao espírito, porque vai depender da sua vontade de evoluir. E tanto a riqueza como a pobreza levam o espírito à evolução. Concluímos então que quem pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno, tampouco estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre portas da plenitude espiritual e semeiam na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o erro e dissipa as trevas. E vamos agora nos encaminhando para finalizar este momento de evangelho, prece e irradiação, com os nossos corações cheios de agradecimento, mas também pedindo a Jesus, nosso Senhor e Mestre, a fluidificação das águas para aliviar o sofrimento do corpo e da alma. Jesus, que os eflúvios curadores cheguem a cada um de nós, aliviando nossas dores e também dando-nos a tua paz, e que assim seja.